Nossa matéria de hoje, né, que eu agradeço a oportunidade de estar aqui à frente, é metodologias e práticas. Como nós já vimos nas aulas anteriores, e principalmente nós vemos na Bíblia, o aconselhamento é uma tarefa da igreja, é de todos, é de todos. Nós temos, especialmente na fonte, e temos um ministério de aconselhamento, que ele visa nos equipar. Ele nos dá técnicas, ele nos ensina meios, mas o conteúdo, o ministério deve ser exercido por toda a igreja. Todo aquele a quem é chamado, alguém lhe pede alguma ajuda, deve ajudar. E eu costumo sempre falar, né? Se chegou para você e pediu conselho para você, você leva para casa e fala que é seu. Existe, assim, muitas vezes, muita conduta da pessoa encaminhar, né? Eu vou te levar para alguém do ministério, eu vou te levar para o pastor, eu vou te levar, né? Muitas vezes isso é necessário, porque às vezes os casos são complicados, exigem alguma experiência, algum conhecimento a mais sobre aquele específico problema. Mas, se a pessoa te procurou, é porque ela viu em você alguma coisa, algum requisito de que você deve ajudá-la. Você pode ajudá-la. Ela viu em você. Indicá-la para outra pessoa pode não ser o que ela quer. Ela quer você ajudando. E muitas vezes ela não quer uma terceirização da ajuda. Como eu lhes falei, muitas vezes isso é necessário e indicado. Às vezes, ou encaminhar para o pastor, eu mesmo já mandei, tem casos complicados, e nós vamos ver alguma coisa nisso, que precisa, ou muitas vezes compartilhar com outra pessoa, como o pastor Oswaldo falou na semana passada, ter alguém acompanhando, né? No nosso planejamento anual, eu tenho uma meta da qual eu sou campeã, que é realmente um processo de estágio, que foi, acho que Clarissa que perguntou, não, foi Heloísa, né? Foi Heloísa que perguntou a semana passada, sobre estágio, sobre acompanhamento, sobre aprender. Quando nós tínhamos, né, há um ano e pouco atrás, quando nós tínhamos a possibilidade de ter o aconselhamento presencial, eu mantive muitas pessoas junto comigo, em que elas podiam participar, aprender e depois até levar a pessoa com ela, passando para ela, e eu podia pegar a outra pessoa. É uma meta, né? É um objetivo de treinamento e também de acompanhamento posterior. Mas isso, sem dúvida, tem que ser feito, como o pastor falou, com a prévia autorização, né, consentimento da pessoa, em que a gente pergunta, olha, vou trazer uma pessoa aqui, né, para ser treinada, para participar. Observei isto, que quando é assim, dentro da fonte, quando as pessoas são dentro da mesma igreja, elas têm resistência a ter mais uma pessoa participando, porque elas são conhecidas e elas têm receio, né, de que o problema possa ser mais ventilado. Trabalhei na Delegacia da Mulher, trabalhei na Cristolândia,
com pessoas, e trabalho ainda no projeto Bálsamo, e as pessoas que vêm desses locais não têm problema. Quando vêm por intermédio deles, não tem problema. Aceitam perfeitamente a presença de outra pessoa junto. E isso também, para nós, é uma segurança, né? Oswaldo, pode pôr o primeiro? Pode começar? Uhum. Então, nossa aula é metodologias, formas de trabalhar e prática. Muito como é o dia a dia, como é pegar a mão na massa, né? Pôr a mão na massa. Nós temos esta definição de aconselhamento feita por Richard Baxter em 1656, é meio velhinho, né? Mais velha do que eu. Aconselhamento bíblico é para resolver as dúvidas que as pessoas têm, ajudar na luta contra seus pecados, orientar em suas responsabilidades e promover crescimento do conhecimento e da graça salvadora. Eu gosto dessa definição, né? Resolver dúvidas é gente que chega para você, ou na porta da escola, ou na porta do condomínio, ou coisa assim, e fala assim: posso conversar um pouquinho com você? Porque eu tenho algumas coisas que eu não sei como resolver. Dúvidas. Na luta contra os seus pecados, e isso a gente vê claramente na condução de um aconselhamento, descobrir, pensar, né? É levar a pessoa a perceber os seus pecados e ajudá-la na luta contra os seus pecados, né? E olha, nós somos da geração pós-Gênesis 3, né? Eu sou, vocês também. Então, nós temos luta contra os nossos pecados. Nós temos a nossa natureza adâmica. E eles também têm os nossos aconselhados, né? Orientar, ajudar na luta contra os seus pecados. E levar a pessoa a chegar à conclusão dos seus pecados. Orientar em suas responsabilidades diante do problema, porque quem está lutando contra os seus pecados vai ter problema, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Pecado traz problema, traz consequência, né? Orientar em suas responsabilidades, que é uma coisa que a gente vê muito, a fuga da responsabilidade, o jogar a responsabilidade no outro, e promover crescimento do conhecimento e da graça salvadora. Olha aí, graça salvadora é para quem é salvo, né? Então, o aconselhamento bíblico é para quem conhece a salvação. E ajudar as pessoas a crescer, né? E conhecer mais, principalmente, a grandiosidade de Deus, né? E o poder dele. E crescer mais também no conhecimento de Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, conforme nos fala 1 Pedro 2, 18. Então, mais ou menos, né? Podemos passar? Uhum. Pode passar o outro. Uhum. Como pode ser o aconselhamento, né? Os meios de aconselhamento. O aconselhamento, ele pode ser informal, né? Eu não tenho os versículos abertos aqui. Se alguém quiser abrir, a gente pode ver. Esse versículo é muito importante. Alguém pode ler? Zilton, abre aí para ler. Uhum. Informal. Informal é aquela pessoa que vê em você alguma forma de ajuda. Encontrou? Uhum. Alguma forma de ajuda, e de uma forma informal. Ela não marcou hora nem nada. Mas você encontra com ela ou no mercado, ou encontra na porta do condomínio, ou é da área do seu trabalho, e ela te fala:
Olha, eu estou com um problema, podia conversar um pouquinho com você? Acontece em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Eu queria lhe perguntar uma coisa sobre isso. Eu acho que você pode me ajudar. Encontrou, Zilton? Já tô pegando, Maria. Meu computador é um pouquinho lento, Ah, não entendeu? tem alguém aí com Bíblia de papel? É mais rápida. Eu Aham. tô, eu, eu Alguém tô aqui. achou? 27:17, né? 22. 22. 22, 17 a 21. Uhum. Só um minutinho. Só um segundo. Está aberto. Tá, pode ir Então então leia. outro. Então leia, Heloísa. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração, e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? A fim de que eu te esclareço, é o Senhor te falando, né? Eu te esclareço, eu te dou conhecimento para que você tenha a resposta certa àqueles que te enviarem. Tem traduções que valem aqueles que te perguntarem, aqueles que te inquirirem. Não é isto? Então, o aconselhamento informal, ele pode acontecer a qualquer hora. E nós, por isso, nós temos que nos preparar. Porque se você está num lugar informal, não dá tempo de você falar assim, ah, deixa eu procurar lá na minha Bíblia, ou deixa aí pegar minha Bíblia que ficou no carro, ou coisas assim. Então, nós temos que ter, né, aqueles recursos para poder apresentar, para responder, e vamos ver o que a gente vai responder. Não é isso? Então, o aconselhamento pode ser informal. O procedimento será sempre o mesmo, né? O procedimento é sempre o mesmo. No informal, provavelmente você já conhece a pessoa. Aí vem o formal. O formal é aquela pessoa que marca, né? Ou marca através do projeto Bálsamo, por exemplo, né? Ou marca através do Ministério da Igreja, solicitando lá, ou marca através de uma pessoa, né? Uma pessoa indica o seu número, né? E nós temos esse texto de 2 Coríntios 1, 3 e 4, que o pastor já leu a semana passada. Esse talvez nós não precisamos abrir agora, mas é aquele que fala, para que você possa consolar os outros com o mesmo consolo com que você é consolado. É nesse versículo que nós vemos que aconselhamento é tarefa da igreja, não é tarefa só do ministério, né? Então, o formal, ele agora nós estamos limitados, né, por causa dessa pandemia. O ideal é sempre que ele seja presencial, né? Olho no olho, um acolhimento, né? Um acolhimento caloroso, uma conversa, tudo isso. Estamos impedidos de fazer isto agora. Então, nós temos agora a mídia nos enriqueceu, né? Foi uma das vantagens, uma das coisas boas, né, dessa pandemia. Nos enriqueceu com o Zap, né, o WhatsApp, com chamada por vídeo, né, com a reunião em classe, como nós estamos agora. Isso tem nos enriquecido. Via telefone, só a ligação não é tão eficiente, porque a gente não está se vendo. E também, cuidado em fornecer seus dados pessoais, principalmente quando você não conhece. Via telefone,
há um risco grande, né, da conversa ser gravada. E conversas gravadas podem trazer complicações, dado o decorrer do aconselhamento. Nós tivemos uma reunião, há uns bons anos atrás, com um juiz que nos orientou que não fizesse, na época, ele nos orientou que não fizéssemos via telefone, pois ficam registrados todos os conselhos que podem ser usados contra o conselheiro em caso de um desfecho grave ou um desfecho desfavorável. É o caso de aconselhamentos, né? Nessas questões que hoje estão muito em evidência, de homofobia, né? Podemos consolar, podemos confortar, mas sempre que possível, traga a pessoa pessoalmente e sugira algo mais perto dela. Hoje em dia, nós temos que lidar, né, com essas dificuldades, e não é por causa disso que nós vamos deixar de atender. Uhum. Não vamos deixar de atender por causa do meio, mas entre pessoas da igreja é sempre muito mais fácil, né? Esses cuidados e esses perigos são mais relevantes, temos que ter mais cuidado quando são pessoas de fora, né? Que vêm através de outros meios. Uhum. Mesmo na igreja, né? Corre esse risco. Passos para aconselhamento. Uhum. Temos que ter sempre em mente que as pessoas que nos procuram são sempre pessoas que estão com um sofrimento, né? Elas nos procuram porque querem ajuda. Basicamente, as pessoas nos procuram porque elas querem resolver seus problemas. Seus problemas. Esse é o objetivo delas. É diferente do nosso objetivo. Diferente do nosso objetivo, nós não temos... Vocês lembram na definição lá que nós vimos do aconselhamento? Que nós vimos primeiro? Para resolver dúvidas, ajudar na luta contra os pecados, orientar em responsabilidades e promover crescimento. Vejam bem, nós não temos responsabilidade nem compromisso em resolver problema de ninguém. E isto o conselheiro tem que ter muito claro no seu pensamento. Ainda que, muitas vezes, nós somos constrangidos pelo sofrimento da pessoa. Nós temos a tendência de querer ajudar nas suas questões. As pessoas vêm, elas trazem sofrimento, muitas vezes elas choram por causa das suas questões. E nós somos comovidos a ajudá-las, mas nós temos que ter muito clara a nossa ideia. Nós não temos responsabilidade em resolver os problemas. O nosso compromisso com o aconselhamento é levá-las a Cristo. É levá-las a viver uma vida que agrada a Deus. Então, os nossos objetivos com as pessoas divergem do objetivo dela. Chega, por exemplo, uma senhora que está à beira de um divórcio, ela quer resolver essa questão. Mas o nosso objetivo com ela será levá-la a conhecer mais a Deus e a Cristo, levá-la a viver uma vida que agrade a Deus, mesmo em meio aos seus problemas. As suas questões, por exemplo, de divórcio, ou questões com os filhos, ou questões
muitas que podem envolver, são motivos realmente de sofrimento para ela, mas nós não temos complicações em resolver isso. Nós temos que levar a pessoa naquela pergunta básica que você vai ter que fazer para todos eles. Onde Deus está nisso? O que Deus fala sobre isso? E conduzi-la a descobrir na palavra qual é a conduta. E a conduta é pessoal da vida dela. Problemas, por exemplo, de casamento, quando vem só uma pessoa, a nossa ajuda é para aquela pessoa, não é para o casamento. É para aquela pessoa lidar com as suas questões, para ela ser uma esposa como Deus quer, para ele ser um marido como Deus quer, né? A não ser que venha o casal, nós vamos depois atender ao casal. Mas o nosso trabalho, ele é individual à pessoa, levando ela a conhecer o que Deus fala sobre as questões de vida que ela tem vivido, né? Então, muito claro, os nossos objetivos são diferentes. A pessoa tem o objetivo de resolver os seus problemas e nós temos o objetivo de levar a pessoa a levar uma vida que agrada a Deus, mesmo dentro do seu problema. Ainda que o problema não seja resolvido. Muitas vezes, né? E vocês que muitas vezes já trabalham na área, já atenderam pessoas, que às vezes o problema permanece, né? É a convivência de uma esposa com um marido não crente, é a convivência familiar em que há uma pessoa viciada, um vício, né? Aquele vício muitas vezes não vai ser eliminado, não vai ser tratado, porque a pessoa não quer. Mas vamos levar a pessoa que nos procura, que confia no aconselhamento bíblico, a ter uma conduta que possa encaminhá-la a ter uma vida que agrada a Deus e segue os seus princípios. Vamos continuar, senão não temos... O tempo vai passando, não é isso? Então, diferente do objetivo, nós temos a conhecer ao Senhor Jesus, e se não conhecem, ou se já conhecem, levá-las a conhecer melhor e conhecer o que Deus fala sobre isso. Nós teremos 3 passos básicos no aconselhamento. Primeiro, pode seguir aí, Oswaldo. Primeiro passo, entre no seu mundo. Construa um ambiente aconchegante. Vocês estão aí com o slide? Quando é possível ter o ambiente, né? Seja caloroso, seja acolhedor. Não é suficiente se importar com a pessoa. Ela tem que acreditar que você se importa com ela. Isto já deve acontecer. O pastor falou a semana passada, o Oswaldo falou, sobre o primeiro contato, né? O primeiro contato. No primeiro contato é muito importante que a gente explique o que é o aconselhamento. Aconselhamento é conversa. É uma conversa orientada com vista no problema dela e na ótica de Deus. É dessa forma que vamos caminhar. Apresente-se como conselheiro. Se for necessário, apresente o seu currículo, né? Para que ela saiba que você é capacitado para isso. Como nós vamos trabalhar isto? Como nós vamos trabalhar? Ore, que é conversa,
que vamos conversar muito e que vamos perguntar muito, né? Vamos perguntar muito. A maior parte do tipo é para conversar, conhecer você, quero servi-la, quero entendê-la, e depois delinear pensamentos, classificar a situação e a forma como poderemos ajudá-la. A nossa base seja muito específico. Vamos ler a Bíblia. Nós vamos usar a Bíblia como nossa referência, e só a Bíblia. Temos tido pessoas que pedem auxílio de linhas da psicologia. Sejamos claros com eles, nós não usamos linhas da psicologia. O pastor já deve ter dado, porque não bate com a Bíblia. Nós só usamos a Bíblia. Seja caloroso no sentido de acolhê-la. Olha, estou contente porque você veio. Eu agradeço a Deus porque você está procurando ajuda. Muito bom para você. Muitos têm problemas e não procuram ajuda e se afundam cada vez mais. Você já está procurando. Deixe claro, estamos aqui em 4 pessoas. Você, eu, Deus e o Espírito Santo para nos ajudar. No B, ofereça o plano da redenção e da encarnação de Jesus Cristo. Isso é meio assim, você tem que sentir a situação. Se a pessoa não conhece o plano da redenção, se você vai oferecer diretamente no primeiro encontro. Sabe por quê? Você tem que ser cuidadoso. Porque a pessoa vem lá para você ajudá-la no seu problema. Você apresenta o plano da salvação, você corre o risco dela falar: não, eu não vim buscar isso. Eu não vim buscar religião. Você corre esse risco. Não vai deixar de apresentar, nunca. Mas seja prudente em fixar o seu plano de aconselhamento na Bíblia. E seja prudente, vai apresentando, veja se é necessário, se é possível no primeiro encontro, se não, deixa para o segundo, para o terceiro. Muitas vezes as pessoas não vão entender. Muitas vezes as pessoas chegam chorando. Atendi uma mulher na delegacia, uma vez, que chorou 1 hora. A cara dela estava vermelha. Quer dizer, era uma mulher que não tinha condições de escutar o plano. Não tinha. E escutando, ela não ia entender nada. Ela queria a solução do problema dela. Mas isto não descarta. Tem que fazer. E tem que levá-la a Cristo. E tem outra história. Se ela já conhece, muitas vezes fala assim: ah, não, eu já venho de igreja, eu já estou na igreja desde criança, não sei o quê. Você tem que checar se ela sabe o plano da salvação direitinho. Porque se ela te fala que quando ela tinha 5 anos, ela aceitou Jesus no coração, isso daí não é o plano não é o evangelho. Se ela disse que um dia ela levantou a mão e foi lá para frente, isso aí não é o evangelho. Tem que checar direitinho se ela conhece o plano. Eu não vou abrir aqui o plano para explicar, como eu explicaria numa aula, porque nós não temos tempo. Você conhece quais são os passos que você tem que apresentar. Você tem que checar se a pessoa conhece direitinho. Principalmente que Deus é perfeito, que ela é pecadora, que era impossível a comunhão e que Jesus Cristo fez isso através de sua morte e ressurreição, que hoje comemoramos, né?
Então, cheque. Se ela diz que já conhece, cheque se ela sabe sobre justificação, sobre adoção e santificação, para entrarmos no processo de santificação, crescimento e maturidade. Vamos passar agora para os ingredientes essenciais de um relacionamento piedoso, tirado do livro do Paul Tripp, né? Esses ingredientes são essenciais para que você tenha em qualquer relacionamento que você se envolver. Eles são indispensáveis, eles são abrangentes em qualquer relacionamento. Primeiro, amor. Ame as pessoas, com base em 1 Coríntios 13. Esse texto vocês conhecem, nós não vamos abrir por causa do tempo que nós temos, que é escasso. Mas o que ele fala? O amor é paciente, o amor não se vangloria, né? Todas aquelas características do amor. Exercitando o amor àquela pessoa que chega até nós com um sofrimento, né? Com paciência, com um bom ouvinte, né? Com atenção. Primeira, amor, ame as pessoas. O 2, se não tiver amor, eu nada serei, né? Ele é paciente. E vocês podem estudar, né? Um outro texto bom para lidar com isto é 1 Tessalonicenses 5,14, que é o tema da nossa da igreja neste nosso ano, né? O consolo, o conforto e a exortação quando necessário. Isso. O amor não se orgulha, ele não se ira. Segundo, compaixão. Compaixão. Ter compaixão pela pessoa. Ela está sofrendo. Muitas vezes, nós podemos entender bem o que a pessoa está sofrendo, ou porque nós já passamos, ou porque tivemos perto da gente. Mas muitas vezes, não. São questões que nós nunca tivemos envolvidos. Entendi, o pastor falou de uma moça que nós atendemos que foi envolvida numa seita diabólica. Ele contou aí umas aulas para trás. Eu nunca me vi envolvida nisso, eu não sei como é que é. Né? Atendi também por uns anos uma prostituta, uma mulher prostituta, que queria sair da história. Também nunca me envolvi com isso. Tenho outros pecados, né? Né? Tenho outros. Esses daí eu não teve. Então, eu não posso dizer eu sei o que você está sentindo, mas eu imagino e eu tenho compaixão. Esse texto, que também é um texto bem conhecido, fala que Jesus teve compaixão de quem? Da multidão. Por quê? Quem lembra? Eram como ovelhas que não tinham pastor. Isto! Quem é que respondeu? Que eu não vi. Estavam... Heloísa. Porque eles teve compaixão, porque elas estavam perdidas, como uma ovelha sem pastor. Que é a forma como nós vemos a pessoa. Ela está perdida. Nós temos uma coisa que nós temos que avaliar, e por isso nós temos que ser calorosos, acolhedores. Não é fácil para ninguém. Para ninguém. Se você já procurou aconselhamento por causa de algum problema, eu já. Nossa, quantas vezes, né? Foi pastor Oswaldo, foi pastor Fernando, foi Fátima, um monte de gente, né? Que já me ajudaram. Não é fácil a gente chegar para uma pessoa e pedir ajuda e contar
os seus problemas, contar o seu sofrimento, contar, inclusive contar os seus pecados, contar as ofensas que recebeu, e nesse meio tempo contar pecado do outro, coisas assim. Não é fácil. E nós temos que reconhecer isso na pessoa. Por isso temos que ter compaixão. Compaixão é o favor que a pessoa precisa agora. Lembrar a compaixão de Jesus Cristo por mim. Cuidado para não tornar o aconselhamento dependente de mim. Não sou a sua resposta. A sua resposta é o Senhor. Eu também precisei de um Salvador. Eu sou o instrumento, mas não sou o Redentor. Isso você tem que deixar claro, porque as pessoas, no decorrer do processo, principalmente quando ele se estende por, às vezes, 2, 3, 6 meses, as pessoas se vinculam a gente. E se vinculando, nós temos a figura física da ajuda. Elas podem se tornar dependentes. Pessoas sofridas, consumidas por medo, consumidas por culpa, que não precisam nem de julgamento e nem de humilhação. Respeito, terceiro ingrediente indispensável no aconselhamento. Amor, compaixão, respeito. Respeito pelo que a pessoa fala. Não se escandalize com nada. 1 Timóteo 5, 1 e 2 é ter uma relação apropriada com o que ele apresenta. São homens, são mulheres, são velhos, são adolescentes. Tem que ser sábio na distinção e na abordagem. Não são pecados com pernas e braços, nem pecados ambulantes. É gente que pecou e gente que está sofrendo. Nós não aconselhamos adúlteros, nós não aconselhamos alcoólatras, nem viciados. Isto são rótulos, mas aconselhamos uma pessoa que fez adultério. Aconselhamos uma pessoa que tem problemas com álcool, ou com ira, ou com depressão. Não coloquemos rótulos neles. Aquele lá é um depressivo, não tem jeito. Aquele lá é um viciado. Não são pecados com pernas, braços e ações. É gente que sofre. Seja flexível para poder servir. Respeito pela pessoa. Principalmente da primeira, o pastor falou bastante sobre o primeiro encontro. Mas o primeiro encontro, a pessoa conta os frutos ruins, né? Para quem conhece a árvore, o esquema das duas árvores, que nós vamos chegar lá, se Deus quiser, na primeira sessão, a pessoa apresenta os frutos ruins. É o que aparece como problema, né? Que depois das outras sessões, nós vamos chegar ao tronco da árvore, que é falta de temor. Sempre existe falta de temor a Deus, sempre. Que vamos chegar na raiz, que a raiz é que dá o fruto ruim, como palavras de Jesus. Fruto ruim vem de árvore ruim. Não é isto? Respeito pelo que a pessoa fala. Na primeira sessão, muitas vezes, e olha, já atendi alguns casos em que a pessoa não conta os seus problemas. Ela conta o fruto ruim, que é o que está apertando na hora, né? Às vezes, ou porque a causa é raiz lá do fundo, ou porque ela tem vergonha de contar o que realmente aconteceu. Isto acontece.
acontece. E isso, no decorrer das conversas, nós vamos pensar coisas que vão nos dar indícios das verdadeiras questões da vida dela, das verdadeiras questões que levam a raízes ruins. Atendi uma moça por adultério. Ela tinha cometido adultério. O adultério dela era muito evidente, né? Já tinha tido a evidência através de conversas no WhatsApp, da confissão dela, de saída, de passeio, já tinha tido conversa, era evidente. Chegou num ponto da nossa conversa que ela falou assim: daqui para frente eu não falo mais, eu não conto mais. A questão não era se tinha tido adultério ou não, porque tinha. Dali para frente, a questão era apenas se tinha ido para o motel ou não tinha. E ela não quis falar. Se não tinha ido, era questão de tempo para ir. Não tenho dúvidas. Ela falou, daqui para frente eu não falo mais, o problema já estava bem delineado, o que eu tinha que fazer? Respeito. Ela não queria falar mais. Vocês entendem? Uhum. Não precisava perguntar, foi para o motel, não foi? Foi 4 vezes? Foi 5? Não, só ia acrescentar dados. Não ia mudar a história. Não ia mudar o contexto do adultério. Então, respeito pelo que a pessoa fala. Atendi uma outra pessoa, uma vez, delineou um problema, começamos a tratar o problema, não resolvia, estava patinando, fizemos a árvore, não chegava a uma conclusão, não ia adiante. Até o dia que eu pensei, eu vou dar um tempo com ela. Uhum. E naquele dia, olha, foi oração. O Espírito Santo que nos ajudou. Eu fui com essa ideia. Eu vou propor um tempo, porque não está indo nem para frente nem para trás. E eu acho que o Espírito Santo agindo nela também. Naquele dia, quando eu não cheguei a falar, ela começou a chorar e contou qual era realmente o fundo que estava lhe causando muito problema, que era uma outra questão de vida. Isso 6 meses depois da primeira conversa, né? Então, amor, compaixão, respeito, confiança. Confiança é uma via de mão dupla. Dar confiança e, em princípio, ter confiança no que a pessoa diz. Se tiver mentira dela, o ditado fala, a mentira tem perna curta. Vai aparecer. Vai aparecer. Uma hora ou outra, na condução, vai aparecer. Se houver contradição, pergunte se tem alguma dúvida. Nunca presuma, nunca tire a sua conclusão. Mas pergunte: o que você falou? O que você quis dizer quando você diz eu estou atrapalhada? O que você quis dizer quando se diz estou no fundo do poço? Não presuma. Não chegue às suas conclusões. Ajude-me a entender o que você falou. O que você quis dizer quando disse isto ou aquilo? Incentive a pessoa a confiar em você, porque você confia no conselho da palavra.
Você tem que transmitir essa sua confiança. Sou conselheiro, sou ordenado pela Igreja de Jesus Cristo, mas se for necessário, e muitas vezes, né? Isso aí o pastor já falou a semana passada, eu não vou me parar, mas eu preciso, você vai no médico. No seu caso, atendi uma pessoa uma vez que veio por causa de briga. Era literalmente uma pessoa briguenta. Eu falei para ela, vai no médico. Ela foi no médico, o médico mandou fazer um monte de exames, inclusive de cortisol. Me parece que o nosso nível é 6. Ela tinha 19. Cortisol é o que impulsiona, o que te leva a enfrentar a vida. É lógico, com 3 vezes mais dessa potência, ela era uma briguenta. E não tem remédio para isso. Mas teve o diagnóstico, né? Vocês têm que começar a se tratar espiritualmente, saber qual é a sua necessidade, né? Muitas vezes precisa de um advogado. Eu não entendo de questões legais, né? Vamos procurar um advogado. Isso aí o pastor já falou. Confiança é uma via de mão dupla, como nós falamos. E na confiança, nós temos o compromisso de confiabilidade. Nosso compromisso é não falar. O pecado do outro não se conta para ninguém. E isso evita a fofoca. A pessoa tem que saber disso. Ela tem que ter a confiança de saber que o que ela vai lhe contar não vai ser publicado no boletim do domingo próximo. Que o que ela vai lhe contar não vai ser motivo da reunião de oração, mesmo que seja um pedido piedoso. E se você tiver muita necessidade de pedir oração, seja o mais discreto possível. Uma pessoa que está precisando de ajuda, uma família que está com sérios problemas. A pessoa tem que ter confiança de que o assunto não será tratado num café da manhã. Né? Há casos, como o pastor falou a semana passada, que nós vamos ter que denunciar. Né? Abuso de criança, abuso de maltrato de idoso. Aí nós vamos ter que... Por quê? Porque tem outra pessoa sofrendo, né? O pecado de um está causando sofrimento a um terceiro. Mas é uma questão ética e bastante dura. Não faça isso sozinho. Se você tiver que recorrer a isto, você vai primeiro falar com o pastor. Você pede a ajuda dele. Aí, nós não temos que ter um compromisso de confiabilidade se tiver outra pessoa sofrendo. Ou, no caso de pessoa que você desconfia na conversa que está tentando suicídio. Há possibilidade de suicídio. Né? Nesse caso, bota a boca no trombone, vai falar com o pastor, fala com o marido, fala com a esposa, chama os filhos, né? Não assuma um compromisso desse sozinho, se houver desconfiança de suicídio. Uma pergunta que você deve fazer, gente, é muito difícil, mas você tem que fazer. Você pensa em se suicidar? Você já pensou nisso? Você tem que perguntar. Avise os parentes a todos que puder. Resto. E, por último,
esperança. 5 ingredientes, né? Amor, compaixão, respeito, confiança e esperança na provisão de Deus. E na esperança tem uma coisa muito importante. A esperança é em Deus e na provisão dele. Não é esperança da solução do problema. Nós não podemos dar essa esperança, porque isso não é promessa bíblica. Isso não está na Bíblia. A mulher que vem, que não quer se divorciar, você não pode falar para ela, não vai divorciar, vai dar tudo certo. A mãe que tem o seu filho viciado, não, ele vai largar, nós vamos orar e ele vai. Não, você só pode esboçar esperança a partir das promessas de Deus. Esboce esperança a partir da sua vida. O testemunho seu. Deus fez comigo. Ele pode fazer com você. Esboce, reforce a esperança a partir da esperança com Deus, contanto que Deus seja exaltado e não você. Seu testemunho só será válido se você der glória a Deus com ele. Ele tem que ser a primeira pessoa. Compartilhe como Deus trabalha na vida de outras pessoas. Cuidado com os exemplos que você for dar. Seja muito discreto ao contar um caso. Não dê nem de leve alguma informação que possa identificar. O mesmo serve para cá. Só conte o que der glória a Deus e revele o seu poder, né? A esperança, ela tem que ser dada baseada em Deus, no que Deus fala e na promessa dele. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não te mandei eu, não temas nem te espante, pois o teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E olha, para esboçar esperança através das promessas, você precisa conhecer as promessas. Nós já estamos quase 7 horas, não é isso? Não minimize seu pecado, o pecado da pessoa. Ah, não, isso é só um desvio, isso não é nada. Maximize o poder e o perdão de Deus. Não realce o pecado. Nossa, você foi capaz de fazer isso? Nunca. Nunca. Não se escandalize com nada. Pode ter culpa distorcida, aumentada ou diminuída, ou expandida para o outro, né? Pode ser o meu sofrimento através do pecado do outro sobre mim. E isso também é uma questão a ser tratada. Decore e passe versículos que dão esperança. Nós temos todos esses aí, né? Não vos veio tentação que não fosse humana, né? Aprendi a viver contente em qualquer situação. E toda a escritura é divinamente inspirada, dá esperança. Você pode depois pegar esses versículos, nós não podemos ler todos, mas são versículos bem conhecidos, né? Isaías, Salmos, Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É o dia de hoje que você está vivendo. Socorro de hoje, Deus presente hoje, no dia de hoje, que é a sua angústia. Decore versículos e passa, não é isto? Aplique, se for o caso, histórias e personagens bíblicos para a situação. E para isso você precisa conhecer. Isso pode não ser na primeira, isso vai ser no decorrer, não é isto? E como Deus usou, né,
Elias, como usou Davi, Jó, não é isto? Leve-os a ver os propósitos de Deus em qualquer situação. Sempre tem propósito. Classifique preocupações versus responsabilidades. Providencie recursos práticos. Assegure-se de sua própria esperança em Deus e leve isso para Ele. Assegurar-se da sua própria esperança em Deus, o que quer dizer isso? É muito importante. Você tem que ter esperança que Deus vai ajudar aquela pessoa. E que o problema, que as questões dela em relação a ter uma vida que obedece e agrada a Deus, podem ser equacionadas, se ela realmente levar Deus a sério. O primeiro passo, né, da nossa sequência, que é o entre no seu mundo. Entrar no mundo da pessoa que está sofrendo. Portão de entrada é a experiência atual da pessoa. É o que ela conta. Sua situação, o que ela está vivendo e o que está causando o seu sofrimento. Basicamente, o que ela está fazendo com o que já foi feito. O que ela está fazendo hoje com aquilo que já aconteceu, né? É um problema de relacionamento, pode ser uma briga familiar, pode ser uma briga com o marido, pode ser um caso de adultério, o que ela está fazendo com aquilo que já aconteceu, né? Pode ser a questão como a moça que brigava com todo mundo, o que ela está fazendo com isso? Está brigando com todo mundo? Está vivendo numa guerra? Uhum. Não enfatizar o que aconteceu. Não realce o pecado e nem o problema, mas a sua reação. E nisso vem aquilo que nós temos que é básico. Você vai ter que perguntar isso em todo aconselhamento. Depois que ela conta, conversa, tudo isso, uma pergunta básica: onde Deus está nisso? Quando você pergunta onde Deus está nisso, realmente em relação ao portão de entrada, que é a causa do sofrimento, olha, tem respostas diversas por diversas. Que resposta você pode abrir o seu microfone e avaliar, assim, dar uma ideia de que resposta você pode ouvir? Ou que você já ouviu? Acho que Deus não se importa comigo. Sim, Deus não se importa. Mas Deus existe nessa, né? Deus existe. Ele não se importa. Que outra resposta você calcula? Ou você já ouviu? A psicologia também tem valor e é equivalente à palavra de Deus. Isso aí é um osso duro de roer, né? Para quem acredita nisso. Nós podemos, que mais? Tem mais alguém que tem alguma ideia da resposta? Onde Deus estava nessa situação? Ô Maria. Sim. Tem uma pessoa que sofre de depressão, diz o marido que é desde menininha, jovem, não sei qual a idade, vamos lá, 12, 15, não sei. E ele fala que o problema da depressão dela não tem jeito, que é um problema, assim como tem o cego, né, o aleijado, ela nasceu assim, com esse problema. Eu acho que tem solução, mas ele está lá naquela posição, segurando essa situação e tratando sempre com remédio, sempre com remédio. Pode ser uma situação que precisa de remédio, sem dúvida. Encaminha para o médico. Não nego, mas fica só naquele padrão lá, entendeu? Sim, mas a pergunta que eu fiz,
exige outra resposta. Onde Deus está nisso? O pastor falou, né? Deus não se importa comigo. O Paulo falou. Fala. No caso do Zilton, Uhum. quem sabe a pessoa tenha a ideia de que Deus é incapaz. Incapaz. Pode estar subentendido nisso. Nós podemos ouvir a resposta, Deus não se importa, Deus não está nisso. Não, Deus está fora. Ele nunca esteve comigo. Aí, nós temos que levá-la ao entendimento, né? Problema de raiz. Falta de entendimento da soberania de Deus. É lá de baixo que vem o problema. Ou, pior ainda, a pessoa fala assim, Deus está em tudo. Ele estava em todas as situações, né? Ele é um bom espectador, ele é um bom ouvinte, ele está vendo tudo e não faz nada. Ou até, viu, Maria, pode ser que ela fala assim, né? Não, Deus me fez assim, né? Uhum. E às vezes até coloca a culpa em Deus, né? Bota a culpa, então. E vejam, essa pergunta é importantíssima, porque nela você pinça. O que você pega com uma pinça? Como que está o relacionamento da pessoa com Deus, né? Não. De uma forma geral, o que você pega com uma pinça? Uma coisa bem pequenininha. Um detalhe. Detalhe. Coisa pequena. E nessa pergunta, você vai poder pensar, porque não vai ser claro. Ela não vai dizer, Deus é incapaz. Não. Ela veio procurar aconselhamento na Bíblia, ela não vai te falar isso. E se ela é crente, menos ainda. Entende? Mas você vai poder entender que ela tem um buraco no conceito de soberania de Deus. Deus estava em tudo, mas não me ajudou em nada. Vocês entendem? Você vai pensar se ela tem o entendimento do poder de Deus. Deus é incapaz. Buraco no conceito do poder de Deus. E por isso que é conversa, é perguntas, né? E o pastor falou a semana passada, o pastor Oswaldo falou, sobre tomar nota, né? Antes de tomar nota, você tem que perguntar para ela se pode, se ela permite, e talvez, quando a gente começa, essas coisas talvez sejam importantes da gente analisar, a gente anotar, né? Falta de soberania, falta do entendimento da soberania, falta do entendimento do poder de Deus, que vão ser coisas que nós vamos ter que reforçar no dever de casa, né? Isaías 40, manda ela decorar Isaías 40, né? Olha o poder de Deus que reuniu a água do mar na concha da sua mão, né? Coisas assim, entende? Então, leve-os a ver os princípios, os propósitos de Deus em qualquer situação. Deus está comprometido em fazer o melhor para você. E participar dos sofrimentos de Jesus Cristo, quando conhecer a Jesus, o poder da sua ressurreição. Sim, mas participar de seus sofrimentos, não. É o que eles querem. Crentes aprendem através do sofrimento e não por milagres. Seremos refinados em nossos pecados, até os mais ocultos, para te humilhar, para te provar e no final te fazer o bem.
Deuteronômio 6. Saber o que Deus quer saber o que está no seu coração, né? Ser sal e luz no mundo, o poder do testemunho da graça em nós. Sofrimento traz isolamento e solidão. E a busca para a intimidade de Deus. Preparar para um ministério, consolar os outros como você foi consolado. É o objetivo que nós temos, que a pessoa restaurada possa ajudar outro na mesma situação. Despertar vontade para o mundo e por vir. Isso ninguém tem. A esperança de que um dia seremos restaurados no dia do Senhor Jesus, nunca vi. Nunca vi nenhum aconselhado vir pedir por isso. Não sei se o Oswaldo, na experiência dele, teve. Infelizmente, nós temos que levar a pessoa a essa esperança. Classifique... pode mudar aí, Oswaldo? Pode mudar o slide? O entre no seu mundo, então, é a parte mais importante do nosso aconselhamento, em que a gente vai, através de perguntas, através de conversas, através e na semana que vem nós vamos ver, né? Como saber perguntar. Não tem mais slide, Oswaldo? Maria, estou projetando. Aqui no meu não mudou. Mudou de vocês? Não. Olha, está mudando. Primeiro passo. Bom, na primeira sessão temos que descobrir qual o ingrediente mais necessário para a pessoa naquela ocasião, né? Se a pessoa está deprimida, esperança, Deus está com você, nós vamos te ajudar. Se a pessoa está com sofrimento, compaixão, sinto muito, deve estar difícil para você. Imagina o que você está passando. Pode me ligar, né? Você pode ligar para mim a hora que você precisar. Podemos orar juntos. Já estamos com 7h10, não é isto? Alguém, como eu vi a semana passada, antes de passar então para o segundo passo, que vocês estão vendo já, entenda a sua necessidade, que é a parte que nós vamos objetivamente ver e entender a sequência das árvores. Alguém tem alguma pergunta? Nesses poucos minutos que nos restam? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Né? A questão das perguntas é, se entendeu tudo, não tem dúvida. Se não entendeu nada, também não tem dúvida. Alguém tem pergunta? Não, tudo certo. Só na prática as coisas não são tão simples, né? Está muito bem explicadinho, Maria, mas a prática é muito surpreendente às vezes. Olha, é uma coisa como andar de bicicleta. Você tem que ter a bicicleta para começar a empurrar o pedal, entende? Tudo isso que nós estamos vendo é bem... Nós vimos toda a condução teórica nas outras aulas, e eu estou procurando trazer bem para a prática. Mas a vivência é quando você tem uma pessoa. E olha, não tenham medo.
Não tenham medo. Deus manda as pessoas. E nós vimos lá no primeiro versículo que nós lemos. Você tem que ter sabedoria, você tem que ter na ponta da língua a palavra para responder. Para isso, você precisa saber, ter a palavra, você precisa conhecer a palavra. E dentro dos nossos cursos de aconselhamento, esse nosso básico é com técnicas, né? Vamos ver como perguntar, vamos ver como entender e depois levá-la a respostas de Jesus Cristo. Agora, quais são as respostas que Jesus nos dá? Para ira é uma coisa, para compaixão é outra, para adultério é outra. Então, nós temos que conhecer os assuntos. Orgulho, ira, rebeldia, conflitos familiares, são assuntos específicos que nós temos que ter conhecimento para poder dar andamento nos nossos processos de aconselhamento.